Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Monteiro e hoje estou aqui novamente para falar com vocês sobre dinâmicas tóxicas e nós vamos falar sobre aquelas pessoas que nos tentam mudar, aquelas pessoas que não nos aceitam como nós somos, e vamos tentar entender aqui os limites, não é? Porque é assim, eu acredito que nós podemos sempre melhorar coisas, não é? E podemos sempre errar e ter que corrigir os nossos erros, e acredito no desenvolvimento pessoal, senão nem sequer estaria a trabalhar nesta área, ok? Mas também acredito que nós podemos, desde crianças, adotar um hábito de tentar diminuirmos o nosso brilho para encaixar nas realidades das outras pessoas, especialmente dos adultos que estão à nossa volta, e com isto criarmos um mecanismo do ego que funciona dessa forma. E um mecanismo do ego que nos faz acreditar que nós somos intensos demais, ou nós falamos demais, ou nós fazemos alguma coisa em demasia que incomoda as outras pessoas. Portanto, muitos de nós foram educados a fecharem-se um bocadinho, a acanharem-se e a não estarem totalmente no seu poder pessoal. E com isto, as pessoas crescem sem se aperceber sequer desse poder, ok? Depois, quando nós começamos nesta área do desenvolvimento pessoal, a meditar, a limpar os nossos bloqueios, muitas vezes partes desse nosso poder que nós nunca assumimos começam a tornar-se visíveis aos olhos dos outros, e às vezes nós notamos que as outras pessoas começam-se a queixar: ai, tu és demasiado isto, ou tu és demasiado aquilo, ou tu falas demasiado, ou começam-se a queixar que você é demasiado em algo, ok? Você também pode notar que atrai algum tipo de pessoas, às vezes até em contexto amoroso. Por exemplo, no meu caso, não é? Eu sou mulher, sou heterossexual, gosto de homens, não é? Eu posso ter sentido em algum momento que estava a atrair homens, ou que não se sentiam à minha altura, ou que se sentiam intimidados por mim, ok? E agora, como é que nós sabemos ou reconhecemos onde é que nós temos que mudar algo, ou onde é que nós estamos a atrair pessoas que não são para nós, por causa daqueles padrões que nós trazíamos de infância, de tentarmos diminuir para encaixar nas realidades dos outros? Não é fácil, não é? Não é fácil perceber quais são os limites. Eu resolvi gravar este vídeo um bocado também como um desabafo. Eu era aquele tipo de pessoa que durante muitos e muitos anos, quando eu tentava me relacionar com as pessoas, em qualquer contexto, amizade, relacionamento amoroso, o que quer que fosse, eu desaparecia naquela relação. Eu diminuía-me e começava a viver a vida da outra pessoa, a viver em função do que é que a outra pessoa gostava. E eu fui assim durante muitos anos. Ou seja, o meu ego tinha uma estrutura criada nele, que foi criada desde a minha infância, de eu ter medo do meu próprio poder, eu ter medo de que os outros não me aceitassem por quem eu sou. Então eu habituei-me a fechar-me numa concha, a diminuir-me, a encolher-me, para não incomodar ninguém, para não afastar as pessoas de mim, ok? E é engraçado que a partir de certa altura eu comecei a afastar as pessoas também por me encolher, não é? E esse é um dos motivos que nos faz muitas vezes tentar tirar de nós, não é? Estas camadas de condicionamentos e começar a aceitar o nosso poder. É que a partir de certa altura, uma certa dinâmica que nós usávamos porque acreditávamos que essa era a forma correta de nos relacionarmos, deixa de funcionar, não é? Então houve uma fase da minha vida em que estar a viver encolhida não me estava a dar os resultados que o meu ego acreditava que aquilo me ia dar. Ou seja, eu deixei de conseguir relacionar-me bem com as pessoas estando encolhida, e foi por isso que eu procurei conhecer melhor de mim mesma, procurei a área da espiritualidade, desenvolvimento pessoal, isso tudo, entendem? Depois dessa fase, então, quando eu comecei a fazer desenvolvimento pessoal, comecei então a assumir o meu poder. Só que isto não é de um dia para o outro, não é? São camadas e camadas de condicionamentos.
não só coisas que eu tinha vivido pessoalmente na minha infância, como também coisas que eu trazia de vidas passadas, em que eu me habituei a encolher-me dentro da concha. E também não nos podemos esquecer que a nossa sociedade nos programa para nos sentirmos inferiores àquilo que nós somos, para vivermos condicionados por medos, para vivermos condicionados pela aprovação dos outros. Tudo isto fazia com que eu estivesse lá na concha, ok? Quando o meu poder começou a emergir, houve pessoas que começaram-se a queixar. Ai, tu és demasiado isto ou demasiado aquilo. Ah, és muito agressiva. Também houve pessoas a dizerem-me, tu és muito agressiva. Simplesmente quando eu dava uma opinião, havia pessoas a dizerem que eu era agressiva. Porquê? Porque eu de antes não dava a minha opinião. Estão a entender? E é claro, se nós temos uma predisposição para encaixar na realidade dos outros, que era a minha predisposição, não é? Encolher-me para tentar encaixar no mundo dos outros e nas preferências dos outros. Quando alguém me fazia uma crítica deste tipo, ah, és demasiado intensa, ou és demasiado agressiva, ou és demasiado isto, eu prestava atenção ao que a pessoa estava a dizer, e eu acho que deve ser essa a nossa postura natural sempre. Se for uma pessoa que a gente gosta, um familiar, um amigo muito querido que nos está a dizer aquilo, nós devemos sempre estar receptivos e ouvir, ok? Agora, depois, no nosso silêncio, na nossa meditação, no nosso encontro connosco, nós devemos avaliar essa informação dentro de nós. Se nós somos pessoas que já têm algum desenvolvimento feito, isso não nos torna, como é que eu ia dizer, imunes ao erro, não é? Todos nós podemos errar a qualquer momento, ou todos nós podemos cometer excessos em algum momento, mas nós temos que filtrar essa informação dentro de nós, segundo o nosso próprio discernimento, e até fazer uma oração ou pedir ajuda ao Espírito, ajuda-me a ver a verdade desta informação. Aquela pessoa disse que eu era muito intensa, ou aquela pessoa disse que eu era muito agressiva, ou aquela pessoa disse que eu era isto ou aquilo, ok? E pediu-me para modificar esta minha atitude. Mostra-me o universo, mostra-me Espírito à luz de uma perspectiva mais ampla, se realmente isto é um defeito meu, é um problema meu que eu tenho que corrigir, ou se isto é uma característica minha que eu tenho que aceitar, que eu tenho que integrar e que eu não posso mudar. Ok? E normalmente o universo ouve-nos, o universo dá-nos aquela ferramenta através da intuição, dá-nos aquela ferramenta de discernimento superior, ok? E nós acabamos por perceber, ok, realmente nesta situação eu fui exagerada, eu fui muito intensa, ou eu fui muito agressiva, tenho que corrigir isto e tenho que ir ter com aquela pessoa e pedir desculpa, ok? Mas às vezes não é esse o caso. Às vezes é o caso de entender que nós somos assim e que se nós tivermos que mudar isso, e que não é um defeito, é uma característica, vamos estar a viver a preferência das outras pessoas em relação a nós e vamos ter que viver abaixo daquilo que nós viemos cá a viver, abaixo do nosso brilho, ok? E se a nossa intuição nos disser que aquela crítica ou aquela observação daquela pessoa não corresponde à realidade, não há nada para mudar, a única coisa que temos é que aceitarmos como somos e aceitar que nem todas as pessoas são para nós, aí o que nós temos que fazer é criar uma certa distância dessa pessoa para podermos continuar a brilhar no máximo e a ser tão intensos e tão agressivos quanto nós nascemos para ser, entre aspas, vocês perceberam, não é? Sermos exatamente como somos, criar uma certa distância dessa pessoa, sermos exatamente como somos, porque é isso que nós viemos cá partilhar como atitude, como mensagem, e está tudo certo. Simplesmente para aquela pessoa específica, também temos que entender isso. As pessoas têm ritmos diferentes, tá? As pessoas têm ritmos diferentes de assimilação. Para aquela pessoa específica, se calhar nós somos intensos demais. E o que ela disse dentro da perspectiva dela, e o que ela disse dentro do paradigma dela, e o que ela disse dentro do sistema de crenças dela, e da percepção que ela tem da vida dela, está certo para ela, está certo para ela, nós somos muito intensos para ela, ok? Mas isso não significa que nós temos que mudar por causa dessa pessoa,
Isso significa, sim, que nós temos que perceber que se calhar essa pessoa não é para nós, se calhar essa pessoa já foi nossa amiga, se calhar essa pessoa em algum momento esteve em sintonia connosco, mas agora já não está, e nós também temos que aceitar estas alternâncias da vida. Isso não quer dizer que a pessoa depois mais à frente, e quando eu digo mais à frente, às vezes é 2 semanas depois, 1 semana depois, 1 mês depois, não quer dizer que nós e essa pessoa não voltemos a estar em sintonia novamente, está bem? Agora, nós temos que nos respeitar e colocar também a aceitação do nosso caminho, a aceitação da nossa forma de nos expressarmos e de estarmos na vida como uma prioridade em relação às outras pessoas, porque senão o que acontece é que nós deixamos de ser nós mesmos para tentar encaixar num modelo de como nós devemos ser, ou de como nós devemos estar, ou de como nós devemos nos comportar, e aí nunca nada vai chegar, ok? Há sempre alguma coisa que nós somos intensos demais, ou isto demais, ou aquilo demais, ou agressivos demais, ok? Eu lembro-me há muitos anos atrás, há muitos anos atrás mesmo, já parece noutra vida, eu era muito mais nova, eu um dia fui sair com um rapaz e nós até tínhamos ali uma certa faísca, uma certa química, havia ali alguma coisa interessante. No primeiro encontro, pronto, nós estivemos ali um bocado apaixonados, sozinhos os dois, estão a ver? Mas depois nós resolvemos ter um segundo encontro e aí nós fomos para um sítio público. E acho que até fomos ao teatro, ou o que é que foi, e eu fui com ele ao teatro e no fim do teatro ele de repente sai-se com uma, e estou a dizer uma pessoa que eu mal conhecia, não é? Uma pessoa que eu não tinha assim muito, eu não saí número de vezes suficiente com ele para saber como é que ele era, nem ele para saber como eu era, ou seja, supostamente estávamos naquela fase de nos conhecermos, não é? De explorarmos quem é que o outro é, não é? Então ele vira-se para mim no final e diz-me isto, diz-me, tu devias era usar aquelas botas, portanto ele disse que eu devia usar um certo tipo de botas, que ele gostava de ver as mulheres com aquelas botas, e ele disse que eu devia usar aquelas botas, aquele tipo de botas específico. Tu ias ficar muito bem com este tipo X de botas, estão a ver, este tipo de botas, e ele lá falou quais eram as botas que ele gostava, e aquilo ficou-me aqui entalado, porquê? Porque a gente não se conhecia muito bem, então em vez de estarmos numa postura de deixa-me conhecer como é que o outro é e o que é que o outro gosta, nós estamos logo de início numa postura de deixa-me lá mudar aquela pessoa de acordo com o que eu quero. Estão a ver, não é? Já queria mudar os acessórios que eu uso ou a roupa que eu uso. Na segunda vez que saía com ele, pelo amor da santa, pelo amor da santa, e aquilo não desceu, sabem, ficou aqui entalado. É claro que eu depois nunca mais saí com ele e afastei-me dele. Porquê? Porque o que é que eu ia estar ali a fazer? Claramente que ele não gostou da forma com que eu me visto, a um ponto em que isso lhe devia incomodar, não sei porquê, mas devia, e ele queria logo estabelecer logo qual era a preferência dele. Eu acho que 2 namorados com algum tempo de convivência são capazes de flexibilizar numa roupa, não é? Se eu estiver com um namorado e ele me disser eu gosto tanto daquela tua camisola cor de laranja, vamos supor, é claro que eu se calhar vou usar a camisola cor de laranja em algum momento, sei lá, para lhe dar um miminho, para o agradar. Ok, claro que não vou usar só a camisola cor de laranja todos os dias, né? Mas vocês percebem o que eu estou a dizer? Mas são pessoas com alguma convivência, são pessoas que já estão juntas há algum tempo e que não estão a tentar mudar a outra, estão só a comunicar uma preferência. O que é completamente diferente desta situação que eu vos relatei, ok? Aquilo não desceu. E quem diz essa situação diz muitas outras situações que eu já tive, em que eu começo a falar com as pessoas e passado pouco tempo as pessoas já estão a dizer o que é que eu tenho que mudar.
o que é que eu tenho que mudar, o que é que eu tenho que fazer melhor, o que é que... Percebem? E quando antes isso até funcionava, antes esse discurso até funcionava comigo, porque eu antes era aquela pessoa que achava que tinha que melhorar tudo, porque achava que tinha um defeito, porque achava que não era suficientemente boa, ou porque achava que não estava à altura, era eu, ok? Agora quando eu ouço isso, lá está, se são pessoas que eu mal conheço, eu vejo logo que há ali qualquer coisa tóxica, porque são pessoas que eu mal conheço. Agora, quando é uma pessoa que eu já conheço há uns anos, é uma pessoa que eu já conheço bem, é um familiar que eu gosto muito e me diz uma coisa dessas, o que é que eu faço? Calma, vou-me afastar, vou fazer silêncio, vou analisar aquele comentário da pessoa à luz do meu discernimento com a ajuda do universo e ver se há algum fundamento de razão nisso. E então, se houver razão, se houver alguma coisa que realmente eu reconheça que eu tenho que melhorar, tudo bem, eu vou corrigir então o meu comportamento porque eu estou a querer desenvolver-me, eu estou a querer ser melhor, eu quero viver a minha melhor versão, ok? Então eu vou mudar, eu vou desenvolver essa característica em mim e vou pedir, se calhar, desculpa àquela pessoa que me fez esse comentário, porque de alguma forma isso pode ter ou magoado a pessoa, ou ferido o equilíbrio daquela pessoa quando estava perto de mim, por exemplo, estão a ver? Pronto. Agora, se nós no nosso silêncio, se nós na nossa meditação chegarmos à conclusão, não há nada aqui para ser mudado, eu não fui demasiado intensa ou demasiado agressiva, eu não fui nada de especial, ok? Aquela pessoa está a projetar em mim a sensibilidade dela, ou ela está a projetar em mim os meus antigos padrões, se calhar, em que eu não me sentia suficientemente bom. Aquela pessoa está ali naquele momento a mostrar-me coisas que eu tinha no passado, formas de estar que eu tinha no passado, só que isso já não bate certo. Então nesse caso não há nada a mudar, há que aceitar as nossas características, aceitar quem nós somos e aceitar que nem todas as pessoas são para nós. Ok? E aceitar que nem todas as pessoas são para nós. E nós também não somos para todos. Ok? Muito obrigada, meus amores, por terem visto este vídeo. Espero de todo o coração que a mensagem possa ter ajudado a inspirar. Gostei muito deste bocadinho. Obrigada e até breve. Tchau, tchau.